Capítulo 21. No fim das contas, não optei por ficar escondida no quarto. Em vez disso, escolhi o salão das mulheres. Geralmente, eu passava o dia entrando e saindo de lá, em passeios com Marli ou visitas às criadas no quarto. Mas passei a usar o salão das mulheres como uma caverna. Nenhum homem, nem mesmo os guardas, tinha autorização para entrar lá sem ordem expressa da rainha. Era perfeito. Bem, funcionou perfeitamente por 3 dias. Com tantas garotas no palácio, era questão de tempo até uma delas fazer aniversário. E o de Cris era na quinta-feira. Ela deve ter comentado o fato com o Maxon, que nunca deixava escapar a chance de presentear alguém, e o resultado foi uma festa obrigatória para todas as selecionadas. Assim, quinta-feira foi um dia de correria louca por parte das meninas, que entravam e saíam umas dos quartos das outras, perguntando o que vestir ou imaginando o tamanho da festa. Aparentemente não era preciso levar presente, mas mesmo assim preparei algo para a aniversariante. No dia da festa, pus um dos meus vestidos favoritos e peguei o violino. Caminhei na ponta dos pés até o grande salão, olhando para os lados em cada corredor. Assim que cheguei, corri os olhos pelos guardas em sentinela. Por sorte, Aspen não estava presente, e restou-me apenas achar graça naquela quantidade enorme de homens uniformizados. Será que eles esperavam uma rebelião ou algo do gênero? O grande salão estava ricamente decorado. Vasos especiais pendurados nas paredes portavam enormes arranjos com flores amarelas e brancas, que também enfeitavam os vasos espalhados pelo chão. Janelas, paredes e praticamente tudo o que não era móvel estava envolto em guirlandas. Havia um punhado de mesas preparadas e cobertas com toalhas, nas quais cintilavam pequenas contas de confete brilhante. Arcos decorativos ornavam as costas das cadeiras. Em um dos cantos, um bolo gigante com as cores do salão esperava para ser cortado. Do lado, uma pequena mesa com alguns presentes para a aniversariante. Um quarteto de cordas dominava uma das paredes e tornava inútil minha tentativa de presente para Cris. Havia ainda um fotógrafo que circulava pelo salão captando momentos para o público. O clima era de descontração. Tini, que até então só havia conseguido se aproximar de Marli, conversava com Emika e Jenna. Nunca a tinha visto tão animada. Marli estava parada em frente a uma das janelas, como se fosse um dos muitos guardas que pontilhavam as paredes. Não fazia a menor questão de sair de lá, mas parava qualquer um que se aproximava para conversar. Todo mundo parecia feliz e amigável. As exceções eram Celeste e Bariel. Elas geralmente eram inseparáveis, mas ocupavam extremos opostos do salão. Bariel conversava com Samantha e Celeste estava sentada a uma das mesas, sozinha e agarrada a uma taça com um líquido vermelho. Eu com certeza tinha perdido alguma coisa entre o jantar da noite anterior e aquela tarde. Peguei de novo o estojo do violino e me dirigi ao fundo do salão para cumprimentar Marli. « Oi, que festa, não? » comentei, deixando o violino no chão. « Pois é, » disse Marli e me abraçou. « Ouvi dizer que Maxon passará aqui mais tarde para desejar pessoalmente feliz aniversário a Cris. Não é lindo? Aposto que ele vai trazer um presente também. » Marli agia com o entusiasmo de sempre. Eu ainda me perguntava qual seria seu segredo, mas confiava o bastante nela para saber que tocaria no assunto quando precisasse desabafar. Ficamos de conversa fiada por alguns minutos até ouvir um clamor coletivo na porta da entrada do salão. Nós nos viramos para ver e, enquanto ela permaneceu calma, perdi totalmente o fôlego. Cris tinha escolhido seu vestido de uma maneira incrivelmente estratégica. Lá estávamos nós, todas com roupas para o dia, vestidos curtos e bonitinhos, ao passo que ela entrava com um vestido longo de gala. Mas o comprimento era de menos, o chamativo era a cor.
um creme muito próximo do branco. Seu cabelo estava arrumado com uma fileira de joias amarelas que ia de um lado ao outro da testa, sugerindo uma coroa. Cris parecia madura, nobre e esponsal. Apesar de eu não saber ao certo onde meu coração estava, senti uma pontada de inveja. Nenhuma de nós teria um momento parecido. Não importava quantas festas ou recepções surgissem dali para frente, seria ridículo tentar imitar Cris. Reparei que a mão de Celeste, a que não estava agarrada à taça, fechou-se pronta para socar alguém. Ela está linda mesmo, comentou Marli animada. Mais do que linda, completei. A festa continuou e Marli e eu passamos a maior parte do tempo observando o movimento. Para nossa surpresa e desconfiança, Celeste grudou em Cris e não parou de falar enquanto a aniversariante circulava pelo salão para agradecer a presença de todas, embora na verdade não tivéssemos escolha. Ela chegou ao fundo do salão, onde Marli e eu estávamos, absorvendo a luz quentinha do sol que atravessava a janela. Marli, com seu jeito de sempre, deu um abraço entusiasmado em Cris. Feliz aniversário! Gritou. Obrigada, respondeu Cris com o mesmo entusiasmo e afeto que tinha recebido. Então, 19 anos hoje, certo? Perguntou Marli. Sim, não consigo imaginar uma maneira melhor de comemorar. Estou tão feliz por estarem fotografando. Minha mãe vai adorar. Ainda que sejamos bem de vida, nunca tivemos dinheiro para fazer algo assim. É tudo tão lindo, exclamou Cris. Cris era 4, como Marli. Elas não tinham uma vida tão apertada como a minha, mas acho que qualquer coisa daquela proporção seria difícil de acontecer. É impressionante mesmo, comentou Celeste. No meu aniversário do ano passado, fiz uma festa do preto e branco. Um pouquinho só de cor e você não poderia nem passar na porta. Uau! Marli falou em voz baixa, diante daquele óbvio sinal de inveja entre mundinhos fechados. Foi fantástico! Chefes de cozinha, iluminação teatral e música. Tessa Tumbley pegou um avião só para vir à festa. Vocês já devem ter ouvido falar dela. Era impossível não saber quem era Tessa Tumbley. Ela tinha pelo menos umas 10 músicas de sucesso. Às vezes, assistíamos seus clipes na televisão, apesar das reclamações da minha mãe, que pensava que tínhamos muito mais talento que gente como Tessa. O fato de essa cantora ter dinheiro e fama e nós não, embora fizéssemos essencialmente a mesma coisa, mexia com os nervos dela. Ela é minha cantora preferida, exclamou Cris. Bem, Tessa é uma amiga querida da minha família, por isso cantou na minha festa. Vocês sabem, não podíamos contratar um grupo das 5 para sugar toda a vida do lugar. Marli me olhou rapidamente pelo canto do olho. Deu para notar que estava constrangida por mim. Ops, acrescentou Celeste olhando para mim. Esqueci, sem ofensas. Sua voz melosa era irritante. Mais uma vez, eu me senti tentada a bater nela. Era melhor nem pensar muito no assunto. Não foi nada, respondi, mantendo as aparências o máximo que pude. E o que você faz exatamente na 2, Celeste? Quer dizer, nunca ouvi uma música sua no rádio? Sou modelo, ela afirmou, com um tom de voz que dava a entender que eu já devia saber disso. Você nunca me viu num anúncio? Nunca tive o prazer. Ah, sim, você é das 5. Acho que não pode mesmo comprar revistas. Aquilo doeu, porque era verdade. May adorava espiar as revistas quando o encontrávamos em alguma loja. Só que não havia o menor sentido em comprá-las. Cris retomou seu papel de anfitriã e mudou de assunto. Sabe, América, eu estava para perguntar qual era a sua área quando você era 5. Música. Você devia tocar pra gente algum dia. Na verdade, comecei com um suspiro. Trouxe meu violino para tocar para você hoje. Achei que seria um bom presente,
Mas já tem um quarteto, então acho que... Ah, toque para a gente, implorou Marli. Por favor, América, é meu aniversário, reforçou Chris. Mas você já tem um... Meus protestos não importavam. Chris e Marli já haviam pedido que o quarteto parasse e chamaram todas as garotas para o fundo do salão. Algumas levantaram as saias e se sentaram no chão, ao passo que outras puxaram algumas cadeiras do canto. Chris ficou em pé no meio do grupo, apertando as mãos de entusiasmo. Celeste permaneceu ao seu lado com a taça de cristal na mão, ainda pela metade. Assim que todas ficaram confortáveis, preparei o violino. O quarteto de jovens que tinha tocado se aproximou para me apoiar e os poucos garçons que perambulavam pelo salão pararam. Respirei fundo e levei o violino ao queixo. Para você, falei com os olhos em Chris. Mantive o arco suspenso sobre as cordas por alguns segundos. Fechei os olhos e deixei a música fluir. Por um momento não houve Celeste perversa, nem Aspen à espreita nos corredores, nem rebeldes tentando invadir o palácio. Houve apenas uma nota perfeita, se prolongando até a seguinte, como que receosa de se perder no tempo sem a outra. Mas elas não ficavam juntas, pairavam até as outras, e o presente que seria de Chris tornou-se meu. Eu podia ser uma 5, mas tinha valor. Toquei a música, tão familiar quanto a voz de meu pai ou o cheiro do meu quarto, por uns breves e belos instantes, para depois deixá-la atingir seu fim inevitável. Passei o arco sobre as cordas pela última vez e o levantei. Abri os olhos para verificar se Chris tinha gostado do presente, mas nem vi seu rosto. Atrás do grupo de meninas estava Maxon. Ele vestia um terno cinza e carregava uma caixa sobre o braço. As garotas aplaudiram com muita gentileza, mas não pude prestar atenção no som de suas palmas. Só conseguia focar Maxon, com uma expressão bela e maravilhada, que logo se converteu em um sorriso. Um sorriso para mim e mais ninguém. Majestade, eu disse com uma reverência. As outras garotas se levantaram para cumprimentar Maxon. Em meio a tudo isso, ouvi um grito chocado. Ah, não! Chris, eu sinto muito! Algumas meninas arregalaram os olhos na mesma direção. Quando Chris se virou, percebi o motivo. A frente de seu belo vestido tinha sido manchada pela bebida de Celeste. Ela parecia ter sido esfaqueada. Desculpe-me, virei muito rápido, não tive a intenção, Chris. Deixe-me ajudá-la. Um estranho talvez achasse que as palavras de Celeste soavam sinceras, mas eu podia enxergar por trás delas. Chris levou as mãos à boca, começou a chorar e saiu em disparada para o quarto, pondo fim à festa. Maxon saiu atrás dela, embora eu quisesse muito que ele ficasse. Celeste se defendia para quem estivesse disposto a ouvir, dizendo que tudo não tinha passado de um acidente. Tuesday concordava, dizendo ter testemunhado a cena. Os olhares entediados e o sacudir de ombros da maioria, porém, mostravam que o apoio era inútil. Guardei discretamente meu violino e comecei a sair, quando Marli me agarrou pelo braço. Alguém precisa fazer alguma coisa com ela. Se Celeste podia levar alguém tão adorável como Ana à violência, ou achar aceitável tentar tomar meu vestido, ou ainda fazer uma pessoa bondosa como Marli chegar à beira do ódio, significava que ela estava sobrando na seleção. Eu tinha que livrar o palácio daquela menina. Capítulo 22. Mas eu estou dizendo, Maxon, não foi acidente. Ambos estávamos no jardim novamente, matando o tempo até o jornal oficial. Esperei o dia inteiro para encontrar um momento em que pudesse conversar com ele. Ela pareceu triste, pediu tantas desculpas, ele argumentou. Como pode não ter sido acidente? Bufei de irritação.
Estou dizendo, vejo Celeste todos os dias e aquele foi seu jeito discreto de arruinar os 15 minutos de fama de Cris. Ela é super competitiva. Bem, se a intenção dela era tirar minha atenção de Cris, falhou. Passei quase 1 hora com a garota. Bem agradável, por sinal. Eu não queria saber disso. Tinha certeza de que existia uma ligação tênue entre nós e não queria falar de nada que pudesse mudá-la. Não até que eu entendesse meus sentimentos. E quanto a Ana? Ana Farmer. Ela bateu em Celeste e você a enxotou, lembra? Sei que Ana foi provocada. Você ouviu Celeste falar alguma coisa? Indagou Maxon com voz cética. Bem, não, mas eu conheci a Ana e conheço Celeste. Ana não é o tipo de pessoa que parte direto para a violência. Celeste deve ter dito algo muito maldoso para ela reagir daquele jeito. América, estou ciente de que você passa mais tempo com as meninas do que eu, mas você realmente as conhece? Sei que gosta de ficar escondida no quarto ou na biblioteca. Ouso dizer que tem mais intencionadas. Ele provavelmente tinha razão, mas eu não ia recuar. Isso não é justo. Eu estava certa quanto a Marli, não estava? Ela não é uma garota legal? Ele fez uma careta. Ela é legal, acho. Então por que você não acredita em mim quando digo que Celeste agiu de propósito? América, não é que eu acho que você esteja mentindo. Tenho certeza de que acha que foi de propósito. Mas Celeste pediu desculpas e ela sempre é boa comigo. Aposto que é, resmunguei baixo. Chega, disse Maxon com um suspiro de enfado. Não quero falar das outras agora. Ela tentou tomar meu vestido, reclamei. Eu já disse que não quero falar dela. O príncipe rebateu com raiva. Isso era o máximo que eu ia conseguir. Bufei e dei um tapa na minha própria perna. Estava tão frustrada que queria gritar. Se vai agir assim, vou procurar alguém que realmente queira a minha companhia. Ele disparou e começou a se afastar. Ei! Não! Maxon se voltou para mim e falou com uma voz tão forte que eu nunca imaginaria que pudesse sair dele. Você se esquece da sua situação, senhorita América. Faria bem a você lembrar-se de que sou o príncipe herdeiro de Iléa. Para todos os efeitos e finalidades, sou o senhor e mestre deste país, e seria um coitado se deixasse você me tratar assim em minha própria casa. Não precisa concordar com minhas decisões, mas deve submeter-se a elas. Ele se virou e saiu. Não viu ou não quis ver as lágrimas que enchiam meus olhos. Não olhei para Maxon no jantar, mas era difícil ignorá-lo durante o jornal oficial. Peguei-o olhando para mim 2 vezes e em ambas ele mexeu na orelha. Não correspondi. Não queria falar com ele. Minha única expectativa para a conversa era mais uma bronca e eu não precisava daquilo. Fui para o meu quarto assim que o programa terminou, tão irritada com ele que mal conseguia pensar. Por que não me escutava? Será que me considerava uma mentirosa? Pior, será que pensava que Celeste jamais mentiria? Talvez Maxon fosse apenas um cara normal e Celeste apenas uma garota bonita. No fim das contas, a beleza dela prevalecia. Depois de toda aquela história de querer uma alma gêmea, quem sabe ele não queria mesmo era um corpo sem alma? E se ele era esse tipo de pessoa, por que me incomodar? Burra, burra, burra. E eu o tinha beijado. E tinha prometido a ele que teria paciência. E para quê? Eu só virei no corredor onde ficava meu quarto e lá estava Aspen, de pé ao lado da porta. Toda a minha fúria se desfez em uma estranha incerteza. Pelo regulamento, os guardas deviam olhar para a frente e ficar em posição de sentido. Mas Aspen estava olhando para mim com uma expressão indecifrável no rosto. Senhorita América, ele sussurrou. Soldado Ledger. Apesar de não ser sua função, ele se esticou para abrir a porta. Entrei no quarto lentamente, como que com medo de dar-lhe as costas, com medo de que ele não fosse real.
Depois de todo o esforço para expulsá-lo de minha cabeça e do meu coração, só queria que ele ficasse comigo naquele momento. Ao cruzar a porta, senti sua respiração próxima do meu cabelo. Ela me provocou calafrios. Ele olhou fixamente meus olhos e fechou a porta devagar. Era inútil querer dormir. Contorci-me durante horas enquanto a estupidez de Maxon e a proximidade de Aspen lutavam em minha cabeça. Não sabia o que fazer em nenhum dos casos. Meus pensamentos prenderam tanto a minha atenção que nem percebi que os fiquei ruminando até bem tarde, depois das 2 da manhã. Suspirei. Minhas criadas teriam que se esforçar mais para me deixar com boa aparência de manhã. De repente vi uma luz no corredor. Aspen abriu a porta tão silenciosamente que pensei que estava sonhando. Ele entrou e a fechou novamente. Aspen, o que está fazendo? Falei em voz alta enquanto ele avançava na minha direção. Você vai se meter em uma encrenca enorme se for pego aqui. Ele continuou avançando em silêncio. Aspen! Ele se deteve em frente à minha cama. Sem um ruído, depositou a lança no chão. Você o ama? Olhei para os olhos profundos dele, quase invisíveis na escuridão. Por uma fração de segundo, não soube o que dizer. Não. Ele puxou meus cobertores com um gesto violento e gracioso ao mesmo tempo. Eu deveria ter reclamado, mas não o fiz. Sua mão estava atrás da minha cabeça, forçando meu rosto na direção dele. Aspen me beijou ardentemente e tudo o que havia de bom no mundo pareceu voltar à vida. Ele já não cheirava a sabonete caseiro e estava mais forte do que antes, mas cada movimento, cada toque era familiar. Retomei o fôlego por um breve momento enquanto os lábios dele passeavam por meu pescoço. Eles vão matar você por fazer isso, e eu vou morrer se não o fizer. Tentei reunir forças para mandá-lo parar, mas sabia que minhas tentativas não seriam sinceras. Havia 1000 coisas erradas naquele momento. Quebrávamos várias regras. Aspen, até onde eu sabia, tinha namorada. Maxon e eu nutríamos algum sentimento mútuo. Mas eu não conseguia ficar preocupada. Estava zangada com o príncipe e Aspen era tão reconfortante. Só fiquei ali e deixei as mãos dele subirem e descerem pelas minhas pernas. Aquilo era diferente. Nunca havíamos tido tanto espaço. Mesmo naquela situação, podia sentir os sentimentos se resolvendo em minha cabeça. Estava com raiva de Maxon, de Celeste e até de Aspen. Droga, eu tinha raiva de Lea. Enquanto nos beijávamos, comecei a chorar. Aspen não tirou seus lábios dos meus e logo algumas das lágrimas eram dele. Odeio você, sabia? Eu disse. Eu sei, Mary, eu sei. Mary, seu toque, o modo como me chamava, eu me sentia em outra dimensão. Apesar do meu estado de nervos, a companhia de Aspen me levava de volta para casa. Continuamos por quase 15 minutos antes de ele cair em si. Preciso voltar. Os guardas que fazem a ronda esperam me ver à porta. O quê? Há guardas que fazem rondas aleatórias. Posso ter 20 minutos, posso ter 1 hora. Se a ronda for curta, posso ter menos de 5 minutos. Rápido. Apressei-o aos pulos na tentativa de ajudá-lo a endireitar o cabelo. Ele pegou a lança e corremos pelo quarto. Antes de abrir a porta, ele me puxou para mais um beijo. Parecia que minhas veias tinham sido invadidas pela luz do sol. Não posso acreditar que você está aqui. Aspen balançou a cabeça. Acredite em mim, ninguém ficou mais surpreso que eu. Duvido. Sorrimos juntos. Como você acabou na guarda do palácio? Perguntei. Ele deu de ombros. Parece que nasci para isso. Eles mandam todos os recrutas para aquele centro de treinamento em Whites. América, tudo estava coberto de neve e não eram aquelas nevascas leves de casa. Os novos soldados são treinados e testados. Também levam injeções. Não sei do que eram, mas fiquei forte bem rápido. Sou um combatente duro e inteligente.
Fiquei em primeiro lugar na minha turma. Sorri orgulhosa. Não me surpreendo. Beijei-o mais uma vez. Aspen sempre foi bom demais para levar uma vida de 6. Ele abriu a porta e conferiu o corredor. Parecia vazio. Tenho tanto para contar, precisamos conversar. Cochichei. Eu sei. E vamos, pode demorar um pouco, mas voltarei. Não esta noite, mas em breve. Aspen me beijou mais uma vez, tão forte que quase doeu. Senti saudades. Ele sussurrou com os lábios próximos dos meus antes de voltar a seu posto. Voltei para a cama atordoada. Não podia acreditar no que tinha acabado de fazer. Parte de mim, a mais nervosa, achava que Maxon tinha merecido. Se ele estava a fim de poupar Celeste e me humilhar, então eu não participaria da seleção por muito tempo mais. Se ele podia achar brechas nas regras, então nada mais me deteria. Problema resolvido. Sentindo um cansaço instantâneo, adormeci em pouco tempo. Capítulo 23. Na manhã seguinte, acordei me sentindo um pouco culpada, assustada até. Ignorar Maxon mexendo em sua orelha não lhe tirava o direito de entrar no meu quarto quando quisesse. Seria tão fácil flagrar Aspen e eu, se alguém desconfiasse do que eu tinha feito. Foi uma traição, e no palácio só havia um jeito de lidar com traidores. Mas uma parte de mim não se importava. Ao despertar, ainda bêbada de sono, revivi cada olhar de Aspen, cada toque, cada beijo. Tinha sentido tanta falta daquilo. Gostaria que tivéssemos conseguido conversar. Eu realmente precisava saber o que Aspen pensava, embora ele tivesse deixado algumas pistas na noite anterior. Era inacreditável que, depois de me esforçar tanto para não o querer mais, ele ainda me quisesse. Era sábado e, teoricamente, eu deveria ir para o Salão das Mulheres, mas não ia aguentar. Precisava pensar e sabia que não conseguiria se estivesse rodeada por um falatório incessante. Quando as criadas chegaram, disse a elas que estava com enxaqueca e que ia ficar na cama. Elas foram muito prestativas, levaram meu almoço e limparam o quarto sem fazer barulho. Quase me senti mal por ter mentido, mas eu precisava. Não podia encarar a rainha e as meninas e talvez Maxon com o pensamento preso a Aspen. Fechei os olhos, mas não dormi. Tentei clarear meus sentimentos. Não consegui fazer grandes progressos, contudo. Alguém bateu à porta. Rolei na cama e vi o rosto de Anne, que me perguntava sem palavras se podia atender. Sentei-me rapidamente, ajeitei o cabelo e fiz um sinal positivo com a cabeça. Rezei para que não fosse Maxon. Tinha medo de que descobrisse o crime estampado em meu rosto. Não estava, porém, preparada para ver a figura de Aspen entrando pela porta. Sentei-me ainda mais ereta, quase que automaticamente, esperando que as criadas não tivessem notado minha agitação. Com licença, senhorita, ele disse para Anne. Sou o soldado Ledger. Estou aqui para conversar com a senhorita América sobre algumas medidas de segurança. Claro, Anne disse com um sorriso maior que o habitual. Ela estendeu o braço para dentro do quarto, indicando que Aspen podia entrar. No canto, Mary deu um cutucão em Lucy, que soltou uma risadinha. Ao ouvir isso, Aspen se voltou para elas e as cumprimentou, levantando um pouco o cap. Senhoritas? Lucy baixou a cabeça e as bochechas de Mary ficaram mais vermelhas que meu cabelo, mas nenhuma das duas respondeu. Anne, embora também movida pela boa aparência de Aspen, reuniu forças para falar. Devemos sair, senhorita? Pensei um pouco antes de responder. Não queria ser óbvia demais, mas gostaria de um pouco de privacidade. Só por uns minutos, estou certa de que o soldado Ledger não precisa de muito tempo. Decidi. As 3 deixaram o quarto de imediato, e assim que desapareceram porta fora, Aspen disse. Receio que esteja errada. Precisa de muito tempo com você. E piscou para mim. Ainda não acredito que você está aqui.
eu disse, meneando a cabeça. Sem perder tempo, Aspen tirou o cap, sentou-se à cabeceira da cama e repousou as mãos de tal modo que seus dedos roçaram os meus. Nunca pensei que veria o recrutamento como uma bênção, mas se me der a chance de pedir desculpas a você, serei infinitamente grato. Permaneci em um silêncio atônito. Aspen olhou no fundo dos meus olhos e prosseguiu. Por favor, me perdoe, Mary. Eu fui um idiota. Comecei a me arrepender daquela noite na casa da árvore no instante em que desci as escadas. Fui teimoso demais para falar alguma coisa e depois seu nome foi chamado. Não sabia o que fazer. Ele parou por um instante, parecia ter lágrimas nos olhos. Seria possível que Aspen tivesse chorado por mim como eu por ele? Ainda sou muito apaixonado por você, ele concluiu. Mordi os lábios para segurar as lágrimas. Tinha que me certificar de uma coisa antes de pensar no assunto. E Brenna? Seu queixo caiu. Quê? Tentei respirar fundo e continuei. Vi vocês dois juntos na praça durante minha despedida. Vocês terminaram? O rosto dele se fechou, concentrado, para depois se abrir em uma gargalhada. Aspen cobriu a boca com a mão e se jogou de costas na cama para depois se levantar e perguntar. É isso que você acha? Ah, Mary, ela caiu, tropeçou e eu a segurei. Tropeçou. Sim, a praça estava cheia, as pessoas estavam uma em cima das outras. Ela caiu em cima de mim e fez uma piada sobre ser estabanada, e você sabe que ela é, mesmo em condições normais. Lembrei-me da vez em que Brenna caiu na calçada sem nenhum motivo. Por que não tinha pensado nisso antes? Assim que me livrei dela, corri para o palco, completou Aspen. A cena me veio à memória. Aspen tentando desesperadamente chegar perto de mim. Não era fingimento. E o que você ia fazer quando chegasse lá? Perguntei. Ele deu de ombros. Não cheguei a pensar nisso. Pensei em implorar para você ficar. Estava pronto para fazer papel de idiota e se isso evitasse sua entrada naquele carro. Mas você parecia tão zangada e entendo o motivo agora. Ele respirou alto. Eu não ia conseguir falar, continuou. Além disso, talvez você fosse feliz aqui. Ele correu os olhos pelo quarto, viu todas as coisas bonitas que eu podia considerar minhas temporariamente. Dava para entender por que achava isso. Depois, prosseguiu, imaginei que poderia reconquistar você quando voltasse. De repente, a voz dele assumiu um tom de preocupação. Tinha certeza de que ia querer sair assim que pudesse, mas você não saía. Ele fez uma pausa e olhou para mim, mas felizmente não me perguntou quão próximos Maxon e eu estávamos. Ele já tinha visto um pouco dessa proximidade, mas não sabia que tínhamos nos beijado e que tínhamos um sinal secreto. E eu não queria ter que explicar isso. Então veio o recrutamento e eu julguei que seria injusto escrever para você. Poderia morrer por aí. Não queria fazer com que me amasse de novo e depois... Amar você de novo? Perguntei incrédula. Aspen, nunca deixei de amar você. Com um movimento rápido e delicado, ele se inclinou e me beijou. Aspen pôs as mãos na minha bochecha, apertando-me contra seu peito. Cada minuto dos últimos 2 anos preencheu meu corpo. Fiquei muito agradecida por não terem desaparecido. Sinto muito, ele murmurou entre os beijos. Sinto mesmo, Mary. Ele se afastou e olhou em meus olhos, com um sorrisinho em seu rosto perfeito. Sua expressão perguntava exatamente o mesmo que eu, o que íamos fazer. Neste exato instante, a porta se abriu e fui tomada pelo pânico quando minhas criadas flagraram Aspen e eu tão próximos. Graças aos céus vocês voltaram, ele disse, forçando a mão contra minha bochecha antes de passá-la para minha testa. A senhorita parece estar com a temperatura muito baixa. O que há de errado? Perguntou Anne. Seu rosto se encheu de preocupação e ela correu para o lado da cama.
Aspen se levantou e mentiu. Ela disse que se sentia mal, algo com a cabeça. Sua dor de cabeça piorou, senhorita? Perguntou Mary. Seu rosto está tão pálido. Aposto que sim. Sem dúvida, cada gota de sangue do meu rosto tinha sumido no instante em que elas nos viram juntos. Mas Aspen, que conseguia manter a calma mesmo sob pressão, consertou tudo em uma fração de segundo. Vou pegar o remédio, avisou Lucy, voando para o banheiro. Perdoe-me, senhorita, disse Aspen, enquanto minhas criadas punham as mãos à obra. Não quero incomodá-la mais. Voltarei quando estiver melhor. Seus olhos revelaram aquele rosto que beijei 1.000.000 de vezes na casa da árvore. O mundo ao nosso redor era completamente novo, mas o elo entre nós dois era o mesmo de sempre. Obrigada, soldado, agradeci com a voz fraca. Aspen fez uma pequena reverência e saiu. Em pouco tempo, as criadas já estavam em volta de mim, tentando curar uma doença que nem sequer existia. Minha cabeça não doía, mas meu coração sim. O desejo pelos braços de Aspen era tão familiar que parecia que nunca havia deixado de senti-lo. Acordei com Anne me sacudindo violentamente no meio da noite. O quê? Por favor, a senhorita precisa se levantar. Sua voz estava frenética, carregada de terror. O que há de errado? Você está machucada? Perguntei. Não. Temos de levá-la ao porão. Estamos sendo atacados. Eu estava confusa. Não tinha certeza de ter entendido Anne direito, mas notei que Lucy já chorava atrás dela. Eles entraram? Perguntei sem acreditar. O lamento aterrorizado de Lucy foi a confirmação de que precisava. O que fazemos? Perguntei. O pico súbito de adrenalina me despertou e eu pulei da cama. Meus pés mal tocaram o chão e Mary já me calçava os sapatos enquanto Anne me cobria com um roupão. Eu só me perguntava uma coisa: norte ou sul? Norte ou sul? Há uma passagem no corredor. Ela conduz diretamente ao esconderijo no porão. Os guardas estarão à sua espera. A família real já deve estar lá, assim como a maioria das garotas. Rápido, senhorita. Anne me empurrou para fora e forçou um trecho de parede, que girou com uma passagem secreta dos livros de mistério. Certamente havia uma escadaria me esperando depois da passagem. Enquanto eu estava ali, Tini passou como um relâmpago vinda de seu quarto e disparou pelos degraus. Muito bem, vamos, eu disse. Anne e Mary arregalaram os olhos para mim. Lucy tremia tanto que mal podia parar de pé. Vamos, repeti. Não, senhorita. Vamos para outro lugar. A senhorita precisa se apressar antes que eles cheguem aqui, por favor. Sabia que, na melhor das hipóteses, elas seriam feridas se os rebeldes as encontrassem. Na pior, elas seriam mortas. Não suportaria saber que alguém as machucaria. Talvez eu estivesse sendo um pouco convencida, mas se Maxon já tinha chegado ao ponto de fazer tanta coisa por minha causa, quem sabe elas não eram importantes para ele por também serem para mim? Mesmo que tivéssemos brigado, talvez fosse abusar de sua generosidade, mas eu não podia deixá-las lá. O medo fez com que eu agisse rápido. Agarrei Anne pelo braço e a empurrei para dentro. Ela perdeu o equilíbrio e não conseguia evitar que eu empurrasse Mary e Lucy. Andem, ordenei. Elas começaram a andar, mas Anne protestou ao longo de todo o caminho. Eles não nos deixarão entrar, senhorita. É um lugar só para a família. Eles vão nos mandar sair. Não me importei com essas palavras. Não importava qual fosse o esconderijo delas. Não seria mais seguro do que a da família real. A escadaria tinha luzes a cada 2 metros. Mas mesmo assim quase caí 2 vezes em minha pressa. Minha mente estava cega de tanta preocupação. Quão longe esses rebeldes já tinham chegado antes? Eles sabiam da existência dessas passagens secretas.
Lucy estava quase paralisada. Eu tinha que puxá-la para não dispersar o grupo. Não saberia dizer quanto tempo levamos para chegar ao fim das escadas, mas o caminho estreito finalmente desembocou em uma caverna artificial. Pude ver as outras escadarias e outras meninas. Todas elas corriam para trás do que parecia ser uma porta de mais de meio metro de espessura. Nós 4 corremos para o esconderijo. Obrigado por acompanharem a senhorita. Podem ir agora, ordenou um guarda para minhas criadas. Não, elas estão comigo, vão ficar, eu disse com autoridade. Senhorita, elas têm seu próprio esconderijo, ele replicou. Ótimo, se não entrarem, eu não entro. Tenho certeza de que o príncipe Maxon gostará de saber que minha ausência é culpa sua. Vamos voltar, meninas. Puxei Mary e Lucy pelas mãos. Anne estava tão chocada que não disse nada. Espere, espere. Muito bem, podem entrar. Mas se houver qualquer reclamação, a responsabilidade é sua. Sem problemas, eu disse. Dei meia volta com elas e entrei no abrigo de cabeça erguida. Havia um ruído de atividade lá dentro. Algumas garotas se abraçavam aos prantos, enquanto outras rezavam. Vi o rei e a rainha sentados sozinhos, cercados por mais guardas. Ao lado deles, Maxon segurava a mão de Elaina. Ela parecia um pouco abalada, mas o toque dele claramente a acalmava. Observei o lugar da família real no esconderijo, tão perto da porta. Perguntei-me se a escolha tinha a ver com a dos capitães do navio que afundavam com seus barcos. Eles fariam tudo para manter o palácio de pé, mas se ele afundasse, eram os primeiros a morrer. O grupinho real viu minha entrada e notou que eu tinha companhia. Não desviei o olhar de suas expressões confusas. Fiz uma breve reverência com a cabeça e continuei a andar com ar altivo. Imaginava que, enquanto parecesse estar certa dos meus atos, ninguém me questionaria. Estava errada. Dei mais 3 passos até Sylvia aparecer. Ela passava a impressão de estar incrivelmente calma. Com certeza, aquela situação não era novidade para ela. Ótimo! Temos gente para ajudar. Meninas, vão imediatamente buscar água no armazém dos fundos e comecem a servir comida para a família real e as selecionadas. Mexam-se, ela ordenou. Não. Voltei-me para Anne e dei minha primeira ordem de verdade. Anne, por favor, sirva o rei, a rainha e o príncipe. Depois venha ficar ao meu lado. Então continuei encarando Sylvia. O resto pode se virar. Elas escolheram abandonar suas criadas. Podem pegar sua maldita água sozinhas. As minhas ficarão sentadas ao meu lado. Venham, moças. Eu sabia que estávamos bem perto da família real e que eles podiam me ouvir. Na minha tentativa de mostrar autoridade, falei um pouco alto demais, mas não me importava se eles me achassem grossa. Lucy estava mais assustada do que a maior parte das pessoas naquele lugar. Tremia dos pés à cabeça, e não havia a menor chance de eu deixá-la servir gente que não tinha metade de sua bondade naquele estado. Talvez por causa de todos os meus anos como irmã mais velha, eu queria apenas manter aquelas 3 a salvo. Encontramos um espacinho no fundo do abrigo. Quem quer que fosse o responsável pela manutenção do esconderijo não estava preparado para a chegada das selecionadas. Quase não havia cadeiras suficientes, mas eu vi os estoques de água e comida e supus que poderíamos ficar ali por meses se fosse necessário. Tratava-se de um grupo bem esquisito. Era óbvio que muitos funcionários tinham trabalhado a noite toda e por isso ainda estavam de uniforme. O próprio Maxon estava nessa situação, mas quase todas as garotas estavam de camisola, um traje que só servia para dormir nos quartos aquecidos do 2º andar. Nem todas puderam pegar um roupão na pressa de fugir, e mesmo eu sentia um pouco de frio com o meu. Várias meninas se juntaram na frente do abrigo. Era óbvio, seriam as primeiras a morrer se alguém invadisse o lugar.
Mas se não houvesse invasão, quanto tempo teriam passado bem diante de Maxon? Algumas garotas estavam mais próximas de onde tínhamos parado e a maioria delas padecia da mesma condição de Lucy. Tremiam, choravam e não se moviam de medo. Enquanto Anne servia à família real, eu mantinha Lucy sob meu braço e Mary a acariciava. Não havia nada de agradável a dizer do esconderijo ou da situação, e por isso permanecemos um tempo em silêncio, ouvindo as vozes dos outros refugiados. Aquele ruído lembrou meu primeiro dia no palácio, quando nos maquiaram. Fechei os olhos e imaginei aquelas cenas com os sons do abrigo, com o intuito de ficar tão calma quanto aparentava estar. Você está bem? Ergui os olhos e dei com Aspen, imponente em seu uniforme. Seu tom de voz era muito formal e ele não parecia nem um pouco abalado com aquela situação. Sim, obrigada, respondi respirando fundo. Não dissemos nada por alguns instantes, observando as pessoas se instalarem no abrigo. Mary estava claramente exausta e dormia apoiada em Lucy. Lucy estava até mais calma no fim das contas. Tinha parado de chorar e permanecia sentada olhando para Aspen com um ar de doce admiração. Foi bondade sua trazer as criadas. Nem todo mundo é tão gentil com pessoas consideradas inferiores, ele disse. As castas nunca me importaram, afirmei calmamente. Aspen abriu o menor dos sorrisos. Lucy tomou fôlego como se fosse perguntar algo para Aspen, mas um grito retumbante ecoou pelo esconderijo. Um guarda na outra ponta do lugar rugia ordens para que todas nós nos calássemos. Aspen saiu, o que foi bom. Temia que alguém pudesse ver alguma coisa. É o mesmo guarda de antes, não é? Lucy perguntou. Sim. Eu o vi de vigia na sua porta. Ele é muito simpático, comentou. Tinha certeza de que Aspen devia falar com minhas criadas com a mesma delicadeza que falava comigo. Eram todos 6, afinal. E é muito bonito, acrescentou Lucy. Achei graça e pensei em dizer algo, mas aquele mesmo guarda nos pediu para fazer silêncio. Assim que alguns restos de conversa sumiram, uma quietude assustadora recaiu sobre o abrigo. Então pudemos ouvir. Pessoas lutavam sobre nossas cabeças. Fiquei atenta ao som de tiros ou qualquer outra coisa que pudesse revelar a origem daquele grupo de rebeldes. Sem perceber, estava agarrada às garotas próximas de mim, como se juntas pudéssemos nos defender do que viesse a acontecer. O som continuou por horas a fio. O único movimento no abrigo eram as rondas de Maxon, que cumpria seu dever e verificava a situação de cada uma das meninas. Quando ele chegou no canto onde estávamos, apenas Lucy e eu permanecíamos acordadas. Às vezes, trocávamos umas palavras rápidas aos sussurros, quase lendo os lábios uma das outras. Maxon se aproximou e não notei nenhum vestígio de raiva por causa de nossa última discussão, embora eu ainda quisesse esclarecer aquilo. Em vez disso, vi um sorriso agradecido em seu rosto. Ele estava simplesmente feliz por eu estar bem. Uma onda de culpa percorreu meu corpo. No que eu havia me metido... Você está bem? Ele perguntou. Fiz que sim com a cabeça. Ele se voltou para Lucy e se inclinou sobre mim para falar com ela. Senti o cheiro dele. Maxon não cheirava a nada que viesse em frascos. Não era como canela ou baunilha, nem mesmo, lembrei na hora, sabonete caseiro. Tinha seu próprio cheiro, uma mistura de essências que seu corpo exalava. E você? Ele perguntou a Lucy. Ela também fez que sim com a cabeça. Surpresa de estar aqui embaixo? Ele deu um sorriso para Lucy, deixando mais leve uma situação inimaginável. Não, majestade, não com ela, respondeu Lucy, voltando a cabeça para mim. O príncipe virou-se para me encarar e seu rosto estava incrivelmente próximo do meu.
Senti-me desconfortável. Havia tanta gente deitada ao meu redor que eu não era capaz de me mover. E podíamos ser vistos por muitos, até por Aspen. Mas o momento passou rapidamente e ele voltou a olhar para Lucy. Sei o que você quer dizer. Maxon abriu outro sorriso. Ele parecia prestes a dizer algo mais, mas mudou de ideia e começou a se levantar. Agarrei seu braço com um só movimento e perguntei em voz baixa: Norte ou sul? Lembra-se do dia da foto? Ele sussurrou. Em choque, respondi que sim. Aqueles rebeldes que avançavam por noroeste, queimando plantações e massacrando pessoas pelo caminho. Veja se conseguimos interceptá-los, Maxon tinha dito. Aqueles rebeldes, aqueles assassinos, tinham vindo lentamente até nós e não pudemos pará-los. Eram matadores, eram sulistas. Não conte a ninguém. Maxon nos deixou e passou para Fiona, que soluçava encolhida. Tentei respirar devagar enquanto imaginava meios de escapar caso eles chegassem até nós, mas era tudo ilusão. Se os rebeldes conseguissem entrar, seria o fim. Não havia nada a fazer senão esperar. O tempo se arrastava. Não fazia ideia de que horas eram, mas as pessoas que tinham apagado começavam a acordar e aqueles que tinham se mantido ligados começavam a desfalecer. Os barulhos sobre nós não pararam de uma vez, mas diminuíram com o passar das horas. Por fim, tudo ficou em silêncio e assim permaneceu. A porta se abriu e alguns guardas saíram para investigar. Mais tempo se passou enquanto faziam uma varredura no palácio, então eles voltaram. Senhoras e senhores, os rebeldes foram subjugados, um dos guardas anunciou. Pedimos a todos que retornem aos seus quartos pela escada dos fundos. Há muita bagunça e vários guardas feridos. É melhor evitar os salões e corredores até que tudo esteja limpo. As selecionadas devem ir para seus quartos e permanecer lá até segunda ordem. Já falei com os cozinheiros e alguém lhes servirá algo dentro de 1 hora. Preciso que todos os membros da equipe médica me acompanhem até a ala hospitalar. Após essas palavras, as pessoas começaram a se levantar e a agir como se nada tivesse acontecido. Alguns aparentavam certo tédio. Com exceção de rostos como o de Lucy, todos pareciam ter mantido a calma durante o ataque, como se fosse esperado. Meu quarto havia sido revirado. Colchão fora da cama, vestidos jogados no chão, fotos da minha família rasgadas. Procurei o jarro e o encontrei intacto, com sua moedinha escondido debaixo da cama. Tentei não chorar, mas meus olhos continuavam a marejar. Não era medo, embora eu tivesse medo. Só não queria que um inimigo tocasse nas minhas coisas, não queria que as destruísse. Levamos um tempo até ajeitar tudo, por conta do cansaço extremo, mas conseguimos. Anne conseguiu até encontrar fita adesiva para eu colar minhas fotos. Mandei minhas criadas para a cama assim que pus as mãos na fita. Anne reclamou, mas eu não estava disposta a ouvir. Agora que tinha encontrado minha capacidade de dar ordens, não tinha medo de usá-la. Assim que fiquei sozinha, deixei o choro correr. O medo, embora quase extinto, ainda dominava parte de mim. Peguei a calça que Maxon me dera e a única camiseta trazida de casa e vesti. Senti-me um pouco mais normal assim. Meu cabelo estava uma bagunça por causa de tudo o que havia acontecido durante a noite e a maior parte da manhã. Dei um jeito nele com um coque simples, mas algumas mechas caíam sobre meu rosto. Dispus os pedaços das fotos na cama, tentando descobrir a quais fotos pertenciam cada um. Era como ter 4 quebra-cabeças diferentes na mesma caixa. Tinha conseguido montar uma das fotos quando alguém bateu à porta. Maxon, pensei. Por favor, que seja Maxon. Abri a porta cheia de esperança. Olá, queridinha. Era Silvia. Ela fez um beicinho
que achei devia ser sua maneira de oferecer conforto. Silvia entrou rapidamente e só depois reparou em minhas roupas. Não me diga que também quer ir embora, ela lamentou. De verdade, não foi nada. Silvia parecia querer apagar todo aquele episódio com um gesto de suas mãos. Eu não chamaria aquilo de nada. Será que ela não notou que eu tinha chorado? Não vou embora, disse, jogando uma mecha de cabelos para trás da orelha. Alguém pediu para sair? Ela deu um suspiro decepcionada. Sim, 3 até agora, e Maxon, ótimo rapaz, disse-me para liberar quem quisesse voltar para casa. Providências estão sendo tomadas nesse exato momento. É tão engraçado. Parece que ele sabia que algumas garotas iriam embora. Se estivesse no lugar delas, pensaria 2 vezes antes de sair por causa de uma bobagem como essa. Silvia começou a circular pelo quarto, observando a decoração. Bobagem? O que tinha de errado com essa mulher? Levaram alguma coisa? Ela perguntou com um tom informal. Não, senhora. Fizeram a maior bagunça, mas não dei por falta de nada. Muito bom. Ela se aproximou de mim com um minúsculo telefone. É a linha mais segura do palácio, explicou. Você precisa telefonar para sua família e dizer que está bem. Não demore muito. Ainda tenho outras garotas para ver. Fiquei maravilhada com aquele objeto diminuto. Nunca havia posto as mãos em um telefone portátil. Já os tinha visto com 2 e 3, mas nunca imaginei que um dia usaria um. Minhas mãos tremeram de emoção. Eu estava prestes a ouvir a voz deles. Disquei os números ansiosa. Depois de tudo o que tinha acontecido, aquela oportunidade me fez sorrir. Minha mãe atendeu depois de 2 toques. Alô? Mãe? América, é você? Você está bem? Estávamos morrendo de preocupação. Um guarda telefonou para avisar que não conseguiríamos entrar em contato com vocês por alguns dias. E eu sabia que os malditos rebeldes tinham conseguido entrar aí. Ficamos com tanto medo. Minha mãe começou a chorar. Ah, mãe, não chore, estou segura. Olhei para a Silvia, ela parecia aborrecida. Um momento. Houve alguma agitação na minha casa. América! A voz de May estava pesada por causa das lágrimas. Ela devia ter passado um dia péssimo. May! Ah, May, sinto tanto a sua falta, eu disse, sentindo minhas próprias lágrimas voltarem. Pensei que estivesse morta. América, eu te amo. Promete que não vai morrer? Ela choramingou. Prometo. Tive que achar graça nesse juramento. Você vai voltar para casa? Você pode. Não quero que fique aí. May estava praticamente implorando. Voltar para casa? Perguntei. Fui tomada pelas emoções. Sentia saudades de minha família e estava cansada de me esconder dos rebeldes. Estava cada vez mais confusa quanto a meus sentimentos por Aspen e Maxon e não sabia como lidar com aquilo. O jeito mais fácil seria sair, mas não. Não, May, não posso ir para casa, tenho que ficar aqui. Por quê? Grunhiu May. Porque sim, respondi simplesmente. Porque sim o quê? Só porque sim. May ficou em silêncio por um segundo pensando. Você está apaixonada por Maxon? Era a May que só pensava em meninos de volta. Ela ficaria bem. Não sei, mas... América, você está apaixonada por Maxon, minha nossa! Ouvi meu pai gritar o quê ao fundo, enquanto minha mãe repetia sim, sim, sim. May, eu não disse que... Eu sabia! May ria sem parar. E tudo... E assim, seu medo de me perder desapareceu. May, preciso desligar. As outras garotas vão usar o telefone. Mas eu só queria que você soubesse que estou bem. Escrevo logo, prometo. Está bem, está bem. Fale sobre Maxon e mande mais doces. Eu te amo, ela gritou. Eu também te amo. Tchau.
Desliguei antes de ela pedir mais coisas. Assim que sua avó sumiu, porém, senti sua falta mais do que antes. Silvia foi ligeira, tomou o telefone de minha mão em alguns segundos e caminhou para a porta. Boa menina, ela disse e desapareceu pelo corredor. Eu com certeza não me sentia bem, mas sabia que logo que ajeitasse as coisas com Aspen e Maxon, me sentiria.